Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Vamos lá hoje para a nossa tiragem. Hoje a nossa tiragem ela vai estar focada em uma pergunta. Será que você está realmente no caminho certo? Então a pergunta é, será que eu estou realmente no caminho certo? Será que esse é o caminho? Se você chegou nesse vídeo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, meu nome é Bia. Já aproveita e se inscreve no canal para tu não perder nada, tem vários vídeos aqui. Eu sempre falo que o tarô, ele é só uma mola para eu trazer a informação, ele é só uma portinha de entrada para eu trazer a informação que você precisa ouvir neste momento. Então se você chegou nesse vídeo, não foi à toa. Então, vamos lá, sem mais demoras, vamos ver o que o tarô do Osho tem dizendo para você sobre será que você está realmente no caminho certo? Será que esse é o caminho que você deve seguir? Vamos lá. Muitas cartas, não vou aceitar. Ok. Primeira carta que a gente tem aqui é a carta do sonho. E a segunda carta que a gente tem é a carta da intensidade. 6 de copas e cavaleiro de paus. No fundo do deck, a gente tem apego ao passado, 5 de copas. Então, a gente já começa aqui com uma seguinte energia, né? O quanto de fato você tem se dedicado, tem se colocado intensamente em direção àquilo que faz sentido para você. Muitas vezes a gente está apegado a questões do passado, a gente está apegado a crenças, a gente está apegado ao que as pessoas disseram que nós deveríamos fazer e não aquilo que de fato é o nosso sonho. Todas as vezes que a gente fica muito apegado e carregando muitos pesos em relação ao que os outros falam, o que os outros dizem que nós temos ou não que fazer, o que dá o certo ou não, a fórmula X, Y, Z, PTO, mas a gente vai se enfraquecendo de certa forma. Inclusive, os nossos sonhos vão se enfraquecendo. Mas sabe aquela frase de que todos os teus sonhos eles já existem? Sim, eles já são reais. Eles já existem em uma outra realidade, em uma outra linha de tempo, no qual você só precisa se alinhar, se entrar nessa frequência, para que você consiga de fato vivenciar, trazer para a matéria, tá? Então, o que eu já começo aqui sentindo é que a vida ela tá te pedindo movimento. Essa intensidade, ela vem de um movimento, mas um movimento estruturado. Não é um movimento burro, não é um movimento que tu vai fazer por impulsividade, mas um movimento com estratégia. Será que de fato você está colocando movimento naquilo que faz sentido para você ou no que disseram para você? Muitas vezes a gente fica nesse apego e esse apego ao que não está dando certo faz com que a gente não enxergue o que o universo está querendo nos entregar. Então, comece a mudar a tua ótica, a tua lente. Se as coisas não estão dando certo agora, se as coisas não estão fluindo da forma como você queria, pare de olhar para aquilo que não está dando certo. Pare de ficar apegado nesse monte de peso, nesse monte de caca que não está dando certo. E comece a enxergar o que o universo está querendo te mostrar. Às vezes pode estar vindo, inclusive, informações para você através de sonhos. Será que esse caminho é o certo? Vem um sonho que traz uma informação e você não presta atenção naquele sonho. Vem um sinal, vem uma sincronicidade que chega para você e você não percebe. Então comece a observar mais essas sincronicidades da vida. Nada é por acaso. Se a gente está martelando em uma área, em um caminho específico, e esse caminho muitas vezes eles não estão dando fruto, mas entenda, tá? Quando eu falo não estou dando fruto, tu também não está dando nenhuma plantinha. Tu tá lá há 9, 10, um ano tentando, pelejando e não deu nenhuma uma plantinha sequer, nem um brotinho sequer. Já é uma informação de que realmente talvez esse não seja o caminho. Às vezes o teu coração ele apita por um outro lado, por um outro caminho, por uma outra estrada. E será que você realmente está deixando de seguir essa estrada? Pensa nisso, tá? Vamos aqui, então, ver com o tarô mais informações sobre será que você está no caminho certo? Eu acredito que só nessa introdução, só nesse começo, já deu para você sentir que muitas vezes o caminho certo é o caminho daquilo que faz sentido para você e não do que faz sentido para o externo. Às vezes a gente fica apegado a caminhos onde a gente só está cumprindo um capricho, né? Muitas vezes do nosso pai, da nossa mãe, de alguém da nossa família, mas não necessariamente de nós mesmos, né? Então vamos lá com o tarô.
cartas de paus, energia de fogo, né? A gente tem aqui o 8 de paus, a carta também do pajem de paus e a carta da estrela. Vamos por partes, porque aqui a gente já começa vendo o movimento, né? Aqui, para mim, a energia é muito clara. A gente tem fogo, a gente tem entusiasmo, a gente só não pode parar. Muitas vezes a gente está chegando perto do caminho, de atracar, de chegar em uma ilha, né? Só que às vezes a gente para no meio do caminho pelo simples fato de que nós não estamos conseguindo ver o processo como ele realmente é. E aí que vem a estrela, te chamando a ter fé, a ter confiança, confiança nos teus passos, confiança no teu caminho. Quantas vezes na tua vida você teve fé fora, fé no externo, fé numa religiosidade, mas não teve fé em você mesmo? Não é sobre os teus guias e mentores, não é ter fé nos teus guias e mentores, é ter fé em você. Porque o que os teus guias e mentores querem é que você também tenha fé em você. Muito mais em você e no que você está fazendo do que neles. Porque eles são, sim, um impulso, mas eles não fazem nada sem que você não vá para a ação. E aí a gente vem nessa energia do valete de paus, nesse movimento. É você seguir em direção com entusiasmo, com alegria. Muitas vezes falta esse entusiasmo, essa alegria. Olhe para os teus caminhos hoje, olhe para o que você está fazendo hoje. Te brilha os olhos. Às vezes não é nem o que você está fazendo, mas a forma como você está fazendo. Às vezes você ama o que você faz, mas a forma como você está fazendo já está te desgastando, já está cansativo. E se você começasse a fazer de um jeito diferente? Ao invés de você parar, você continuar persistindo. E nessa persistência, você começa a ver que as coisas elas começam a caminhar, a se movimentar de forma rápida. Mas essa rapidez, esse movimento, ele começa no momento em que você reconhece aquilo que faz sentido para você. A gente tem aqui no fundo do deck a carta do 9 de espadas. A gente tem uma energia de sofrimento, mas é um sofrimento mental. A gente começa a criar uma tempestade, um copo d'água. A gente começa a ver um monstro de 7 cabeças, aqui no caso de 9 cabeças, né? E geralmente são os nossos sabotadores. Porque não tá dando certo, porque eu tô cansada. Aí a gente entra nessa lamentação, nesse sofrimento, nessa ruminação mental. E enquanto a gente fica nessa ruminação mental, a gente vai querer desistir, ao invés de persistir, ao invés de ver que às vezes a gente só precisa mudar a estratégia. E quando a gente muda a estratégia, a gente continua caminhando. E o que me chamou a atenção aqui, na verdade, nessa carta, foi os golfinhos. Os golfinhos, se a gente pensar, a gente lembra também dos irmãos sirianos, dos nossos queridos irmãos sirianos. Aqui pode ser que você, inclusive, tenha essa conexão com os estelares. Chame por eles. Peça que eles tragam os insights. Esses seres, eles conversam com a gente através de telepatia. Não é uma voz que vai vir do nada, não é alguém que vai se materializar na frente. Às vezes isso pode acontecer, mas 99% das vezes eles conversam através de telepatia. Você acha que você está conversando com a sua mente, mas você está, às vezes, recebendo as informações deles. Então, aqui, não desista. Não pare como diz, de caminhar e de confiar no caminho que você está trilhando. Se as coisas não estão legais, se as coisas estão te desgastando, entenda, é a forma como você está fazendo muitas vezes. Não é o que você está fazendo. Mas volta lá para a carta do sonho. Será que você está fazendo aquilo que é o seu sonho? Ou será que você, olha que interessante, você está apegado a um sonho que disseram ou uma forma que disseram que é essa forma que você tem que fazer? A gente escuta muita coisa nas redes sociais. Faça desse jeito para ter tantos seguidores. Faça assim, assim, assado para ter isso, para conquistar a agenda cheia, aquilo. Mas será que isso faz sentido para você? Para a tua alma? A gente tem muita carta. A gente tem a carta da intensidade, que é a carta do cavaleiro de paus, salvo engano. Se não for do valete, mas eu tenho quase certeza que é a carta do cavaleiro. Dentro do tarô do Osho. A gente tem a carta do valete de paus, a gente tem a carta do 8 de paus. A vida está te pedindo movimento. A vida está te pedindo para você começar a se colocar nessa ação, nesse fogo, nesse ímpeto da vida. E a confiar naquilo que você está fazendo. A confiar naquilo que você está trilhando. Quando você confia no processo, fica mais fluido, fica mais leve.
Só que a carta da estrela, ela também fala muitas vezes de você entrar em um vitimismo. As sombras, elas ficam tão exacerbadas, né? Se a gente olhar aqui, a caixa de Pandora é aberta e tantas sombras que ficam exacerbadas que a gente acaba caindo na ruminação mental. A gente acaba caindo nesse vitimismo. A gente acaba caindo nesse movimento de ir muito para dentro, de ir muito para as sombras, da gente fazer esse mergulho muito intenso no nosso porão interno, que a gente às vezes não consegue sair. Porque que a gente veja a luz no fim do túnel, para que a gente consiga subir novamente, sair do fundo do poço, nós precisamos nos movimentar. Ficar parado esperando que alguém nos veja que caímos dentro do poço, talvez não vai resolver. Talvez leve muito tempo. Mude a forma como você está fazendo. O caminho que você está trilhando muitas vezes é o caminho certo. Só que você precisa mudar a forma como você está fazendo. E não é, às vezes, fazer uma coisa completamente diferente e inventar a roda. Às vezes, é fazer aquilo que está dentro do teu coração. Aquilo que faz sentido para você. Aquilo que pulsa e que te traz prazer, entusiasmo. Lembra lá no início, quando você fazia o que você estava fazendo? Os teus olhos brilhavam, o teu corpo pulsava, você tinha ideia, você tinha criatividade. Porque você estava viva, fazendo aquilo que fazia sentido para você. Aí, quanto mais você começou a buscar se aperfeiçoar, o que é totalmente necessário, tá? Mas às vezes a gente tenta buscar se aperfeiçoar tanto que a gente vai se enrijecendo. E essa rigidez nos impede de movimentar, tá? Então eu sinto bem forte aqui para você que chegou nesse vídeo e que está se perguntando, será que eu estou no caminho certo ou não? A resposta é continue. Como diz, continue a nadar, continue a remar. O que você precisa entender é que às vezes a forma como você está fazendo já não está mais te trazendo esse entusiasmo do início. Se a gente pensar, o valete, ele é a energia mais adolescente, vamos dizer assim, né? Uma energia de início, de novidade. E ele quer esse entusiasmo de novo, ele quer essa energia do novo. Só que não é fazendo coisas diferentes. Às vezes, inclusive já caiu uma carta aqui que eu estava embaralhando. Às vezes não é sobre... Vixe, caiu duas cartas. Às vezes não é sobre fazer uma nova coisa, um novo estudo, um novo conhecimento, mas é fazer diferente aquilo que você está fazendo. Às vezes você faz a mesma coisa durante 6, 10 anos, isso te sufoca. Agora, se você faz diferente, aprende a fazer de uma nova forma que te traz mais ânimo, mais entusiasmo, voilá, as coisas começam a acontecer. E aí eu quero trazer aqui para vocês uma... Ai, meu Deus do céu! Uma inspiração que eu tenho certeza que vai bater muito dentro do que a gente está conversando. Mas eu já aproveito para te perguntar, faz sentido para você? Você sente que realmente o que você faz te preenche, mas que já não está mais fazendo sentido a forma como você está fazendo, que você precisa às vezes mudar? Pois bem, aqui a gente tem uma inspiração. Praticar a aceitação é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer por nós, pois as coisas muitas vezes não são como nós queremos, elas são como são. E lutar contra isso só traz dor e sofrimento. Pratique a aceitação. E no fundo do deck a gente tem: corajoso não é quem sente medo, e sim aquele que vence. Vença os teus medos, vença as tuas objeções mentais. O caminho que você está trilhando, muitas vezes é o caminho. Principalmente se você sente que tem um prazer genuíno. E que quando você para e se pergunta, tá, mas o que eu poderia fazer de diferente? Não vem nada na mente. Porque o que você faz, você gosta. Você não está gostando da maneira como está sendo feito, da estrutura, da forma. E às vezes é mudando essa forma, trazendo mais alma, que as coisas fazem sentido. Então, começa a pensar nisso. Me conta se fez sentido. Aqui abaixo na descrição tem todas as minhas informações de contato para você que quer marcar atendimento também, quer conhecer mais do meu trabalho. E eu espero que a gente se veja numa próxima. Se você ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreve. Tchau, tchau!